Pessoal, nós estamos de volta para mais uma aula de matemática do nosso curso Esforço de Gigante e nós estamos dando continuidade ao assunto binômio de Newton e triângulo de Pascal. E nós separamos algumas questões bem interessantes de alguns concursos em escolas militares. Separamos ali uma questão da SpaceX 2017, uma questão da AFA de 2008 e uma questão do INE de 2016. O binômio de Newton, o triângulo de Pascal, por não ser algo do nosso dia a dia, não é, do nosso cotidiano, ele exige que a gente tenha realmente, nesse próximo do concurso, a gente venha revisar bem essa matéria. E é importantíssimo, nós fizemos aqui um lembrete, nós lembrarmos de alguns teoremas principais do binômio de Newton, do triângulo de Pascal. A primeira ideia, eu digo que é importantíssima, o aluno, ele precisa saber montar o triângulo de Pascal. Até a quarta linha, até a quinta linha, é importantíssimo isso. E como é que eu monto o triângulo de Pascal? Bem fácil. Se eu for montá-lo com os números, eu tenho que lembrar que a primeira coluna sempre são os números uns, ok? E na verdade, essa aqui é a coluna 0, não é? É a coluna 0, é a coluna 1, é a coluna 2, é a coluna 3 e assim por diante. Então a primeira ideia é que esta coluna é a coluna 0. E todas as linhas, elas iniciam com o número 1 e terminam com o número 1. Aqui é a minha linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e assim por diante. Então, como é que eu monto um triângulo de Pascal? Então, se eu lembrar que eu tenho aqui um triângulo retângulo, se cada vértice eu lembrar que vale 1, só para eu lembrar, é um macete para eu lembrar. Os demais valores eu vou saber fazê-lo quando eu utilizar a relação de Stiefel. Importantíssima é a relação de Stiefel. O que fala essa relação? Se eu somar dois números do triângulo de Pascal que sejam consecutivos, tem que ser dois valores. Vou pegar esse cara aqui e esse cara aqui. Se eu somar esses dois caras, observem vocês, está numa coluna 0, está na coluna 1 e está na coluna 2, ok? Eles estão na mesma linha? Estão na mesma linha. Colunas diferentes, são consecutivos. Estão na mesma linha. Por que na mesma linha? Linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3. Então estão na linha 3 e na coluna 1, coluna 2. Então, ou seja, se eu somo dois números consecutivos, o resultado é automaticamente o número de baixo. 3 mais 3 são 6. Então, olha só, pessoal. Se eu montei esse meu triângulo retângulo de vértices 1, 1 e 1, como é que eu monto os demais elementos? Muito fácil. 1 mais 1 são 2. Eu tenho mais algum elemento para somar aqui? Não tenho. Eu coloco 1 no final. 1 mais 2 são 3. 1 mais 3 são 4. 1 mais 4 são 5. Ok? 1 mais 5 são 6. E assim eu vou montando o triângulo.
2 mais 1 são 3. 3 mais 3 são 6. 3 mais 1 são 4. E aquele detalhe que nós falamos, cada linha, a linha 0 tem um elemento, a linha 1 tem 2 elementos, a linha 2 tem 3 elementos, a linha 3 tem 4 elementos, ok? Então, quando eu aplicar a relação de Stiefel em todo o meu triângulo de Pascal, eu consigo montar o meu triângulo de Pascal, ok? E se eu for montar pelos coeficientes binomiais, é fácil também. Por que é fácil? Olha só, eu sei que a primeira coluna é a coluna 0. O que é a coluna no coeficiente binomial? É o elemento de baixo ou denominador. Olha só que interessante. Então aqui está a coluna 0. Então todos os números serão zeros. Aqui está a minha coluna 1. Então todos os valores aqui, ó, é coluna 1. Aqui está a minha coluna 2. Aqui a minha coluna 2. Aqui está a minha coluna 3. E com a linha, professor, como é que eu faço? Mesma coisa, ó. Aqui é a minha linha 0. Aqui é a minha linha 1. Olha que interessante. A minha linha 1 ela tem 2 elementos. A minha linha 1 tem 2 elementos. E como é a mesma linha, o numerador, ele é 1. Ok, pessoal? Aqui está a minha linha 2, ó. A minha linha 2, a minha linha 2 e a minha linha 2. A minha linha 2 tem 3 elementos. E eu fazer a associação que o coeficiente binomial de classe 0 do número 0 é 1, e assim por diante. Vamos olhar aqui a relação de Stiefel. Nós olhamos nesse triângulo, vamos olhar nesse triângulo aqui. O que fala a relação de Stiefel? Se eu somar dois números, dois coeficientes binomiais consecutivos, o resultado vai ser automaticamente o de baixo. Se eu somar esse cara com esse cara, o resultado vai ser esse cara aqui. Olha como é que é fácil gravar. Como é que eu sei que eu estou somando dois números consecutivos? Observe vocês que a linha é a mesma, ó, 2 e 2. Um parênteses aqui. Para eu aplicar a relação de Stiefel, eu trabalho sempre com dois valores, ok? Então observe que a linha é a mesma, 2, 2. E a coluna mudou, ó. Era a coluna 0 e agora é a coluna 1. Quando eu somo dois números consecutivos, o que a relação de Stiefel me ensina? Olha só, eu vou mudar de linha, era a linha 2, não é? Passa a ser linha 3. E eu conservo o elemento da última coluna. Está aqui a relação de Stiefel. Ok? Vamos lá. Quais os principais teoremas que eu preciso decorar? Então, o primeiro teorema é o teorema da linha. O que diz o teorema da linha? A soma dos coeficientes de uma linha é igual a 2 elevado a n. Olha só, a linha 3, 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 1, 8, não é a linha 3? 2 elevado a 3 é igual a 8. Vamos aqui na linha 4, 1 mais 4 são 5, 5 mais 6 são 11, 11 mais 4 são 15, 15 mais 1 são 16, não é a linha 4? 2 elevado a 4 é igual a 16, ok? Teorema da linha, muito importante também. Observem vocês, o teorema da linha, mostramos nesse triângulo aqui, não é? Nesse triângulo aqui,
com os coeficientes binomiais, como eu sei que eu estou somando os elementos da mesma linha? Olha só, pessoal, se eu estou somando os elementos da mesma linha, desde o início, eu tenho que ter o meu numerador, que representa a linha. Se for da linha 2, é o 2, 0, 2, 1, 2, 2. Se for da linha 3, 3, 0, 3, 1, 3, 2 e 3, 3. E se for da linha P, P0, P1, P2, reticência até PP. Ou seja, eu mantive a minha linha e os valores da minha coluna foi acrescentando de uma unidade. É o meu teorema da linha, ok? Vamos lá. O teorema da coluna. Pessoal, o teorema da coluna, ele fala o seguinte: se eu somar elementos de uma coluna, iniciando pelo primeiro elemento, ok? Somar elementos de uma coluna, iniciando pelo primeiro elemento, aonde eu parar, vamos supor que eu vou pegar essa soma aqui, ó. Somar os elementos de uma mesma coluna. Professor, como é que eu sei que é a mesma coluna? Ó, aqui está a coluna 0, aqui está a coluna 1, mesma coluna. Se eu somar os elementos da mesma coluna, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. Então, ou seja, somando os elementos de uma mesma coluna, iniciando obrigatoriamente pelo primeiro elemento. Se eu somá-los, onde eu parar o elemento da minha diagonal, ok? Ele vai ser o elemento de uma coluna à direita e de uma linha abaixo. Vamos olhar aqui nesse triângulo aqui, ó, com coeficiente binomial. Vamos imaginar que eu vou somar esses caras aqui, ó. Olha só, eu estou somando esses dois elementos iniciais, ok? Comecei com o primeiro elemento. Observem vocês, importantíssimo, o primeiro elemento de uma coluna sempre é o quê? O numerador é igual ao denominador. Observaram isso? O numerador é igual ao denominador. O numerador é igual ao denominador. Então vamos supor que eu somei esse cara e esse cara. Qual que é o resultado dessa soma? Vai ser esse cara aqui, ó. Olha só, eu estou somando elementos de uma mesma coluna. Por quê? Porque a coluna, o denominador é 1 e o denominador é 1. Linhas, uma depois da outra, consecutivas, porque aqui era a linha 1, agora aqui é a linha 2. Qual o resultado disso? Eu mudo tanto a linha era 2, passou a ser 3. E mudo também a coluna era 1, passou a ser 2. Então olha só, o teorema da coluna sempre vai iniciar na primeira coluna. A primeira coluna, sempre os valores do numerador e denominador são iguais. Como eu sei que eu estou somando elementos da mesma coluna? P, P e P, ok? Se eu estou somando elementos da mesma coluna, eu tenho que olhar para a linha. O que está acontecendo com a minha linha? A minha linha está aumentando, ok? Então, ou seja, são elementos consecutivos. Então, o que a regrinha me fala? O último elemento, eu vou ter que somar uma unidade no numerador e uma unidade no denominador, vai ficar N mais 1 dividido por P mais 1. Ok? E o teorema da diagonal, pessoal? O teorema da diagonal, ele fala da soma dos elementos de uma diagonal. Então, quando eu trabalho com diagonal
no triângulo de Pascal, eu estou trabalhando com os elementos que começam aqui na coluna 0, ok? Então, ou seja, da mesma forma que o teorema da coluna, eu precisei pegar o primeiro elemento de uma coluna, no teorema da diagonal, eu preciso iniciar esse teorema pegando o primeiro elemento da coluna 0, ok? Então, olha só, o que fala o teorema da diagonal? O teorema da diagonal fala o seguinte, ó. Vamos fazer primeiro nesse triângulo aqui, ó. Se eu pegar, vamos pegar esses dois elementos aqui, ó. Pegar o elemento 1 e o elemento 3. Eles são elementos de uma diagonal? São, ó. Eu peguei o primeiro elemento da linha 2 e na diagonal, como é que eu sei que ele é a diagonal, professor? Porque esse elemento aqui, vocês concordam comigo que ele é o 2, 0? Ó, o 2, 0 aqui, ó. É esse cara aqui. E esse cara aqui é o 3, 1, ó. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou somando 1 com 3 e vai dar o quê? Vai dar o 4. Então o teorema da diagonal ele diz o seguinte, ó. Se eu pegar, iniciando da coluna 0, números consecutivos, como é que são os números consecutivos de uma diagonal? Desse número para esse, a linha aumentou uma unidade e a coluna aumentou uma unidade. Olha o teorema da diagonal aqui, ó. A linha está sempre aumentando uma unidade e a coluna está sempre aumentando uma unidade. O que acontece, pessoal, quando eu somo elementos de uma diagonal? Aonde eu parar, automaticamente a soma vai ser o elemento de baixo. Vocês concordam comigo que eu aumentei uma linha, ó, aqui era a linha 3, agora a linha é 4, mas eu mantive a mesma coluna. Então, olha só, como eu sei que isso daqui representa a soma da diagonal? Importante, eu estou aumentando de uma em uma unidade o meu denominador, que é a minha coluna, e eu estou aumentando de uma a uma unidade o meu numerador, que é a minha linha. Estou iniciando por onde? Pelo elemento da coluna 0. Então, quando eu tenho essa soma aqui dos elementos de uma diagonal, qual que vai ser o resultado? Eu vou manter a minha diagonal, o meu denominador P, e vou acrescentar uma unidade no meu numerador. Então vai ser N mais P mais 1, P. Ok? 2, 0, 3, 1, nós não colocamos aqui, mas vai ser o quê? Vai ser o elemento 4, por quê? Porque eu aumento uma linha. Vai ser o elemento 4, de qual coluna? Da coluna 1. Então eu preservei a coluna e aumentei uma unidade a minha linha. Ok? Feita essa introdução, que é importantíssima, nós vamos fazer uma pausa e retornamos com a solução dessas questões aqui.